Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História, o 7º ano. Nós estamos na semana 2. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da aula: escravização e formas de resistência na América Portuguesa. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre a escravização na América Portuguesa e as formas de resistência. Você deverá ser capaz de identificar essas formas de resistência e analisar a forma como os escravizados eram tratados. O trabalho escravo no Brasil foi a principal mão de obra utilizada durante o período colonial e imperial brasileiro. Esse modelo de trabalho foi responsável por um comércio e uso forçado de pessoas para trabalhos penosos e gerou um grande problema no Brasil que até hoje afeta a vida de milhares de brasileiros: o racismo, pois os escravizados eram capturados na África e trazidos por comerciantes de escravos. A colonização do Brasil se inicia quando as nações europeias estão buscando acumular riquezas e defendem que qualquer produto poderia ser comercializado, o que incluía pessoas. Além do Brasil, os portugueses também colonizam parte do litoral africano e utilizam suas posses para fazer trocas comerciais. Essas trocas ocorriam da seguinte maneira: aqui no Brasil eram produzidos produtos como tabaco e aguardente, que eram levados para a África e trocados por pessoas escravizadas. A prática da escravização era comum em diversos povos desde a antiguidade, e na África não era diferente. O comércio de escravizados no continente era algo real. Entretanto, há uma grande diferença entre a escravização feita pelos povos africanos e pelos europeus. É que para as nações europeias, os cativos eram apenas mercadorias e acabavam sendo tratados como uma coisa, enquanto os povos africanos respeitavam os indivíduos como pessoas. De fato, a escravidão nessas regiões não era somente destino dos prisioneiros de guerra, como também dos endividados, dos criminosos, dos filhos ilegítimos e das mulheres adúlteras ou acusadas de bruxaria. Tais cativos, por sua vez, eram integrados ao grupo familiar senhorial, em condições subordinadas, e ao cabo de uma ou de algumas gerações, passavam à condição de livres. Assim, um homem podia ampliar o número de esposas e, consequentemente, de trabalhadores agrícolas, via compra de escravas. O filho nascido dessa união perdia a condição de cativo e era incorporado à linhagem paterna. Todo o processo de escravização era penoso e humilhante. As pessoas eram capturadas e levadas até os portos africanos, onde eram trocadas por produtos supérfluos, como aguardente e fumo. Antes de entrarem nos navios, passavam por um ritual onde davam voltas na árvore do esquecimento para simbolizar que toda a sua vida ficaria para trás. Após esse momento, amontoados nos porões sujos, fétidos e escuros dos navios negreiros, chamado também de navios tumbeiros, já que muitos morriam na viagem, e ficavam lá acorrentados até chegarem ao Brasil, numa viagem que durava cerca de 2 meses. Essas pessoas eram castigadas, recebiam uma alimentação mínima e ruim para sobreviverem, sofriam com doenças causadas pela má higiene e acúmulo de fezes, urina e sangue que se acumulava nos porões. Uma das doenças mais sombrias de todas era chamada de banzo, que pode ser traduzida por uma tristeza profunda, uma espécie de depressão que acometia os africanos amontoados nos navios e o que os deixava apáticos, levando à sua morte. Era o primeiro ato de resistência contra a escravização. Chegando ao Brasil, essas pessoas eram colocadas em depósitos para poderem se alimentar e recuperar por alguns dias dessa extensa e cruel viagem. Após esse descanso, eles eram preparados para serem vendidos nos leilões. Homens fortes e altos eram comprados para trabalhar na lavoura. Mulheres eram compradas para trabalhos domésticos. Crianças e homens pequenos eram comprados para trabalhar nas minas ou lugares pequenos. Apesar da distância da terra e de contato com diversas pessoas com origens, línguas e costumes diferentes, os escravizados conseguiram se organizar e realizar diversas formas de resistência. Uma delas era a fuga para os quilombos,
comunidades locais criadas por aqueles que conseguiam escapar dos senhores de escravos. O quilombo mais famoso foi o de Palmares, que tinha como líderes Zumbi e sua mulher Dandara. Essa resistência foi tão grande que até hoje seus nomes são lembrados e exaltados como símbolo da luta antirracista no Brasil e adotado pelos movimentos negros em nosso país. Entretanto, havia outras formas de resistência, como, por exemplo, a capoeira, uma mistura de dança, luta e jogo que era praticado pelos escravizados e se inspirava em práticas africanas. Essas lutas eram feitas em terrenos com grama baixa, chamadas de capoeira, daí o nome. Ela servia como diversão, como disputa, como forma de proteção e também para mostrar o orgulho da cultura africana, já que era acompanhada por instrumentos como o atabaque e o berimbau. Também como resistência cultural, eram feitos os sambas de roda, que uniam as pessoas à noite para celebrar e dançar a fim de relaxar do trabalho árduo. Do ponto de vista religioso, também havia resistência. Com receio das religiões de matriz africana, como o candomblé, os portugueses proibiram qualquer expressão religiosa no Brasil, exceto o catolicismo. Era uma maneira de manter o controle sobre as crenças de todos, já que os escravizados eram rebatizados com nomes cristãos e deveriam seguir o cristianismo. Entretanto, para seguir com sua fé, os africanos do Brasil misturaram o candomblé com o catolicismo, no que chamamos de sincretismo religioso. Eles batizaram seus orixás, deuses da cultura iorubá, com o nome de santos católicos. Assim, quando queriam orar para Ogum, deus guerreiro, rezam para São Jorge. Quando queriam orar para Iansã, deusa dos ventos e tempestades, rezavam para Santa Bárbara. Quando queriam orar para Iemanjá, deusa dos mares, rezavam para Nossa Senhora da Conceição ou da Glória. Dessa mistura entre as religiões, originou-se uma nova religião, a Umbanda. Podemos perceber que a escravidão no Brasil foi algo extremamente danoso e cruel, mas que aqueles que foram escravizados e seus descendentes conquistaram várias formas de resistir a esse domínio, levando sua cultura, mesmo às escondidas, onde quer que estivessem, e ainda hoje a exaltação da cultura africana é uma forma de resistência contra os padrões imposta pela mídia e pelas elites. Número 1, vamos para as atividades. Explique a diferença entre a escravidão na África e a escravidão no Brasil. A principal diferença é que na África não tinha a intenção de ganhar dinheiro. Era dos portugueses, era uma questão comercial. Dos africanos, uma questão cultural. Número 2, cite e explique as formas de resistência dos escravizados no Brasil. Então, vamos aqui para o primeiro ponto aqui, ó, forma de resistência. Revolta contra os senhores. A explicação, os escravos atacavam os seus senhores, os seus donos, de preferência à noite. Número 2, planejamento de fugas. Explicação, pensavam em estratégias para fugir. Número 3, recusa de trabalhar. A explicação, realizavam os serviços de qualquer maneira ou faziam o famoso corpo mole. E o último quadradinho aqui, os quilombos. Explicação, eram comunidades de escravos fugidos. Número 3, o que eram os navios negreiros e como os escravizados eram tratados dentro deles. Eram os navios que transportavam os escravizados. Os escravos eram vistos como inferiores e tratados como animais. Eles vinham deitados em prateleiras. Muitos morriam durante a viagem por causa das péssimas condições. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.